Oi, gente! Nesse vídeo eu vou mostrar para vocês como que eu organizo a minha cozinha. Que bom estar aqui com vocês de novo. Para quem viu o vídeo anterior, viu que eu fiz o super destralhe da cozinha, juntei todos os objetos que eu tinha, né, referentes à cozinha, espalhei no chão e fiz toda a seleção do que ficava. Agora é o momento em que eu vou organizar tudo. Então, se vocês querem dicas também, né, e ideias, porque tem pessoas que não têm tanta facilidade para pensar em organização, né? Arrumar é fácil, agora organizar é diferente. E vou mostrar como é que é o processo e o que que eu penso para fazer esse processo de organização. Então, para quem já viu, né, isso tudo que está aqui na mesa é tudo que eu vou me desfazer e vou organizar agora o que está ali no chão que eu vou mostrar para vocês. Então, esses são os objetos que eu escolhi que eu vou ficar e eu vou organizar eles agora, tá? Aí vou mostrar para vocês como é que são os meus armários. Para quem não viu, eu tenho essa estante aqui de madeira. Tenho aquele armário ali. Tenho esse daqui. Tem bastante coisa para organizar. A cozinha tá uma bagunça depois que eu fiz o destralhe, mas é assim mesmo, a gente faz o caos para depois arrumar tudo. E esse armário de cozinha aqui de pia, que ele é bem pequeno. Então, antes de começar, como é que eu penso, né? A gente faz alguns testes, nada é super definitivo. Então a gente vai fazendo testes, vai colocando as coisas no lugar que a gente previamente já pensou, planejou e vê se vai dar certo, né? Então, geralmente como é que eu faço? As coisas que eu utilizo mais na pia, eu deixo perto da pia. Coisas que eu utilizo perto da geladeira, tento deixar mais perto da geladeira. E coisas que eu utilizo mais perto do fogão, tento deixar no fogão, né? Coisas que eu uso eventualmente, deixo mais longe. Ou nos armários mais longe, ou mais longe no sentido de mais difícil acesso também. Então, a parte mais de cima do armário, ou as partes bem mais embaixo do armário, né? Que são locais mais difíceis de acessar. Que nem, por exemplo, hoje eu vou trocar de lugar. As coisas da minha filha, prato, copos, eu vou deixar numa prateleira mais abaixo para que ela consiga alcançar. Os meus copos, xícaras e enfim, mas copos e xícaras, eu vou deixar já no armário ali ao lado da geladeira. Porque antes ficava nesse armário aqui, nessa estante aqui, então eu tinha que vir até aqui, pegar um copo, ir lá na geladeira e me servir de água ou do que eu quisesse. Com isso, eu acabava pegando os copos da minha filha, porque os da minha filha já estavam ali do lado da geladeira, para não ter que vir até aqui, sabe quando tá correndo? E então eu percebi isso, vou trocar então os meus copos e xícaras ali para perto da geladeira. E vou manter as travessas, né, as coisas que eu uso mais para enfeite, para mesa, vou manter mais nesse armário aqui que é uma estante, que daí já fica bem pertinho da mesa. As panelas vou manter no mesmo lugar, porque eu preciso de um armário grande para ter elas, então vou manter nesse aqui. Ele fica bem do lado do fogão, então não tem grandes mistérios. Então eu vou conversando com vocês e mostrando como é que eu faço, né, explicando melhor o passo a passo. Então, com as comidas, o que que eu fiz? Uso a seguinte maneira de pensar. O que é maior e mais pesado vai embaixo, médios e menores. É mais ou menos o que eu penso. Então, mais pesado e bebidas embaixo. Aqui, os alimentos mais como macarrão, né? Massas, grãos, farinhas e etc. aqui. E aqui os de café da manhã.
Então, pães, tapioca, né, aveia, cafés achocolatados, mel, questões assim de café da manhã e aqui condimentos. Eu chamo de condimentos, mas aí nessa parte de condimentos eu coloco enlatados, coloco linguiças, molhos de tomate, outros molhos, né, creme de leite, enfim. Aqui em cima, onde vai ficar a parte das coisas da minha filha para ela poder pegar, eu já coloquei alguns itens que eu mando de lanche para ela de vez em quando. Então agora vou colocar os meus pratos aqui, porque eles vão ficar bem pertinho, né, da pia. E vou tentar também colocar, eu tenho mais 4 prateleiras. Então, os meus pratos, copos e xícaras. E ali em cima, vou ver, vão ser jarras, provavelmente, coisas que eu uso menos, né? Garrafas térmicas. E vou ver se eu coloco os potes aqui ou se eu vou colocar embaixo da pia. Então, como eu digo, são testes, né? Outra coisa que eu esqueci de falar para vocês é a questão de como colocar, né? Então, eu coloquei as cestinhas ali para dar uma limitação, né? Limitar o espaço de cada item, de cada grupo de itens de alimentos. E também coloquei os maiores no fundo e os menores na frente. Isso também visualmente já ajuda bastante. Eu não tenho aqueles potes, né, de armazenar alimentos, mas o uso das cestinhas já deixou tudo muito mais organizado. Então, o que que eu fiz até agora? Ó, coloquei as coisas da minha filha aqui. Visualmente, assim, o ideal é que fiquem coisas maiores aqui, ó, de maior para o menor, mas aqui tem lanches, pratos maiores para os menores, ou ao contrário, né? Aqui eu não fiz assim, eu fiz mais pensando assim, em abrir aqui, encontro já, abro só uma porta, já encontro os copos dela e os meus copos, tá? Sempre visualmente também é bom, por exemplo, todas as alças de todas as xícaras viradas para o mesmo lado, né? Ter esse visual assim do menor para o maior. Isso tudo já ajuda visualmente na organização. Lá em cima coloquei as térmicas e jarras e agora eu vou esperar. Vou guardar as outras coisas para ver o que eu posso ainda guardar lá em cima. Então agora eu já vou dar uma olhada no que eu posso guardar, que eu sei que já tem um lugar específico, como por exemplo os talheres. Então eu já vou guardando os talheres. Então, os talheres não tem muito mistério, né? A gente só procura sempre colocar todos para o mesmo lado, né? Não deixar, por exemplo, assim, mas colocar todos para o mesmo lado. Aqui, esses grandes, eu não tenho muitas divisórias e a gaveta é minúscula. Então, eu tive que fazer desse jeito aqui, que foi o melhor que eu consegui. Então, eu preferi deixar esses aqui no cantinho para eles não ficarem, quando eu for pegar alguma coisa, não ficar raspando muito aqui no acrílico, né? Para não estragar logo, não ficar fosco. Aqui as facas, os pegadores, aqui colheres, escumadeiras, coisas para mexer e as conchas. Acessórios um pouquinho menores e aqui cortador, ó, ralador e cortador de queijo. Foi o melhor que eu consegui nessa gaveta minúscula e sem divisória. Então agora eu vou para as panelas, né, que são um pouco mais óbvias. E já vou colocando elas no lugar, que eu já sei onde eu vou colocar, né? E isso para depois, então, definir alguns outros espaços que eu ainda estou em dúvida. Então, aqui no armário das panelas, eu procuro sempre colocar as maiores mais no fundo e as menores mais para frente. E aí as formas que eu uso um pouco menos, eu coloco na parte de baixo. Então fica assim, ó, as panelas maiores no fundo, as menores na frente e as formas embaixo.
que é o que eu uso menos. Então, a área mais nobre do armário eu coloco o que eu uso mais, e na mais difícil acesso eu coloco os itens que eu uso menos. Então, nessa parte agora aqui do armário, eu vou colocar os eletrodomésticos, né? E utensílios também, né? Utensílios que eu digo, por exemplo, espremedor de frutas, as bacias, o secador de salada, né? E também batedeira, liquidificador, que mais? Balança, essas coisas eu já sei que eu vou colocar aqui. A jarra elétrica eu não vou colocar aqui porque eu uso ela muito, então eu já vou deixar lá em cima da pia, porque eu sempre estou usando. Então agora o que sobrou para eu guardar são os itens de travessa ou que eu uso mais para enfeitar a mesa, né? São funcionais, mas são também de decoração, de deixar mais bonito. E os potes de plástico. Então eu vou guardar primeiro esses itens mais bonitos, assim, vou colocar nessa estante que fica à mostra. E os potes de plástico, depois eu vou ver se eu coloco eles embaixo da pia. Aí por que embaixo da pia? Porque embaixo da pia tem que ser coisas que não estraguem, né? Então os potes de plástico, eles, se no caso de ter algum vazamento, aí eles não vão estragar. Então aqui eu coloco primeiro os itens que eu quero deixar nesse armário e aí depois eu vejo como é que eles visualmente vão ficar melhor. Então agora eu vou ajeitar para eles ficarem mais bonitos. Aqui esses itens, os medidores, como são de fazer bolo e receitas, eu já vou deixar aqui bem pertinho da batedeira. Então já sei que estão aqui os utensílios de fazer bolo. Já esses itens aqui, eles precisam de contenção, né? Porque eles são muitos e eles vão ficar espalhados, vão cair. Então eles precisam de contenção. Então vou tentar conter eles na gaveta, vou ver se eles cabem ali. Então eles ficaram aqui nessa gaveta, tá? Aqui eu acho que até vou botar a lanterna, porque a minha filha tá acostumada que quando falta luz tem lanterna nessa gaveta e velas, e aí ela já sabe. Mas talvez, acho que só a lanterninha dela eu vou deixar aqui, que ela já tá acostumada, mas o resto eu vou deixar lá na área de serviço. E sobrou espaço, então agora eu vou decidir o que que vai aqui embaixo da pia. Ó, sobrou espaço aqui. Tá sobrando lá naquela última prateleira. Talvez lá eu coloque os panos de prato. Eu precisava de mais uma gaveta. E tá sobrando espaço naquela estante ali, ó. Mas ali como ficou aberta, eu vou tentar colocar menos coisas possíveis. Pra não pegar pó, pelo de cachorro, essas coisas. Os guardanapos eu botei ali, ó, que daí já fica pertinho da mesa. Então, como vocês viram, tá sobrando espaço. Eu tô explicando assim para vocês acompanharem o meu raciocínio. Tá sobrando espaço. Então, o que mais que eu tenho que é bem essencial, que eu uso bastante? São os... então, sobraram as tábuas de cortar carne, sobraram os potes de plástico e os de vidro, e sobraram os itens de limpeza da cozinha, da pia, no caso, né? Então, desses três, o que é essencial que eu tenha na pia? A tábua de cortar carne, então já vou colocar ali. E já vou colocar os produtos de limpeza ali embaixo da pia que tá sobrando lugar. Aí depois disso é que eu vou decidir os potes onde eu irei colocar, se eles ainda cabem ali embaixo da pia ou não. Já coloquei os produtos de limpeza ali embaixo da pia e ficou um espaço muito pequeno. Então agora eu vou testar colocar os potes de plástico lá em cima. Se no dia a dia eu observar que eu não vou me adaptar, aí eu penso em outra solução. Mas o importante então para eu colocar eles lá em cima é que eu sou alta, né? Então até é bom. É colocar os que eu mais uso na frente, né? E os que eu menos uso atrás.
Bom, pessoal, então esse é o resultado da organização desse armário aqui. Desse aqui, que foi o que mais fez diferença. Tentei manter o padrão de organização. Agora eu vou mostrar para vocês aqui dentro desse armário como é que ficou. Então eu separei em setores, né? Aqui os temperos, óleo, aqui a parte de limpeza, lá atrás ficaram os panos de prato. Gavetas. Essa daqui eu tenho que comprar, depois pensar numa maneira de separar melhor. E essa daqui. Tudo bem organizadinho, né? Bom, pessoal, então foi esse o vídeo de hoje sobre a organização da cozinha. Espero que tenham gostado. Se gostaram, se lembrem de deixar o like e de se inscrever no canal. Beijo, até os próximos. Então...